Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme prometido, vamos aí ao nosso tópico da aula 15, a última desse semestre, que foi sensacional para mim, cheio de emoções. Como vocês sabem, os períodos que a gente passa, a vida não é uma linha reta, né? Então é o seguinte, para ir direto ao ponto, para a gente não ter muitas delongas, porque eu vou acrescentar na segunda metade desse vídeo uma revisãozinha do que virá na prova, né, para ajudar vocês aí no P2. Fiquem tranquilos, está super fácil. Eu creio que todo mundo vai tirar de letra o resultado. Recomendo fortemente os exercícios que tem na plataforma Saga, porque ali vai sair ponto para ajudar na nota e completar, né? Não é nem só ajudar, completar a nota do semestre. Então, por favor, vamos lá, façam tudo. Estamos na reta final para acabar. Eu sei que tem o TCC, trabalho para terminar, essas coisas todas são uma loucura. O último ano e o último semestre, então, são bem puxados e eu sei que isso no final vale a pena. Beleza? Então vamos lá. Qual é o nosso principal tópico nessa aula 15? Startups, ou startups, como dizem os americanos, e tecnologia. De fato, esse movimento dessas empresas de startups, essas iniciativas de startup, surgiram muito fortemente impactadas, ou melhor, porque tem a tecnologia, porque essas tecnologias proporcionaram muitas coisas novas e possibilidades de novos negócios, novos tipos de negócios. Basta você ver aí aplicativos, né, do Uber, do Táxi 99 Táxi, Spotify, Rap, iFood, quanta coisa surgiu no mercado a partir das tecnologias. Então, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai encontrar, mesmo sem a gente perceber, empresas ou iniciativas que estão penduradas na tecnologia, que são startups. Mas por que isso, né? Por que isso impactou e por que essas coisas de fato fazem a diferença na vida da gente e na vida dessas empresas? As startups, principalmente porque as tecnologias que impactam o negócio formam e conduzem esses negócios de forma a serem muito mais rápidas, muito mais azeitadas, né? As coisas, a própria tecnologia vai ajustando muitas possibilidades, trazendo muitas facilidades para quem gere um negócio. Isso fazendo aquele paralelo com uma empresa física tradicional, uma loja, uma coisa assim, o quanto de detalhe uma pessoa, um gestor, um investidor, um empresário precisa verificar para que isso dê certo. As empresas fazem muito movimento e na direção desse uso, dessa facilidade tecnológica. Os pontos principais são, eu separei 4 aqui. Os custos operacionais, que são reduzidíssimos, são muito menores do que uma empresa comum. Tudo que eu vou falar aqui, ó, a gente está comparando. Então, pagamentos, marcação de ponto, comunicação, que eu envio de e-mails, o contato com clientes, com o mercado e internos também. Portanto, os custos operacionais tendem a ser muito mais reduzidos, muito menores. Então, e esses trabalhos mais estratégicos ficam mais ativados e potencializados com o uso das tecnologias. E mais importante, menos burocráticos. Como eu comuniquei, né? Como eu falei um pouquinho antes, os e-mails, né? A comunicação é facilitada. Não só a gente tem esses aplicativos como WhatsApp, de mensagens, né? Sites e ambientes de comunicação, os e-mails estão aí que substituíram muito. A quem trabalhou em empresa tradicional sabe que tinha os memorandos, os ofícios, as cartas internas, as comunicações internas, que eram todas impressas, eram em 2 vias, a gente recebia uma, assinava dizendo que tinha recebido aquela comunicação, era um processo de trabalho, uma definição de prazos e datas e formatos, portanto, essa forma de comunicação não só facilitou a empresa, internamente a empresa, como também facilitou o trabalho remoto, que é, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui com essa nossa aula. A gente não teve que se reunir num horário especial, porque não tivemos o dia natural da aula acontecendo. Então, o que acontece? Essa tecnologia facilitou essa comunicação. Então, a comunicação facilitada é um tópico muito importante.
O próximo tópico é a produtividade. Não só que eu tenho mais tempo para produzir, porque pensa só, antes eu tinha que sair de casa e ir para um determinado endereço para exercer o meu trabalho. E hoje eu não preciso me deslocar desse endereço para exercer o trabalho. Basta eu me organizar e eu faço isso de forma remota. Portanto, as tecnologias trazem essas vantagens. Trouxe principalmente programas, softwares específicos para cada atividade. Aqui eu estou usando um software específico para gravar as aulas. Eu tenho um outro software específico para escrever as aulas, para preparar o conteúdo. Eu tenho outro software específico para editar, para fazer todo um trabalho de apresentação dessas aulas. Portanto, e eu estou esquecendo aí dos ambientes, né, das plataformas como o YouTube, como o próprio Facebook, o LinkedIn. São plataformas que são softwares, são programas que gerenciam informações e que facilitam a comunicação e que facilitam a produtividade. Beleza? Então, isso já é mais um fator que fez com que essas startups crescessem, né? Se desenvolvessem muito rapidamente nessa última década. Nós estamos falando aí de 2010, né, até 2020, nós já temos 10 anos que se passaram, e agora aqui pensando assim, nossa, como passou rápido de 2010 para 2020, nós já estamos entrando em 2022 daqui a pouco. Portanto, essa tecnologia, esses softwares, trouxeram melhor resultado, mais produtividade, mais efetividade nas atividades que a gente desenvolve, ok? E o outro ponto é o alcance, ou seja, eu antes precisava me deslocar, agora eu vou a qualquer lugar. O que acontece é que esse alcance ele aumenta à medida do trabalho da empresa, ou seja, eu antes não ficava circunscrito àquele ambiente de negócios do endereço onde eu estava situado. Hoje eu posso atuar com uma atividade qualquer que seja, em qualquer parte do mundo. A tecnologia nos faz hoje falar com alguém que está lá no Japão. A diferença é o fuso horário, mas eu posso falar a hora que eu quiser com alguém. Não preciso me deslocar, primeiro, a ir lá. Segundo, ou ir a um local especial para que eu possa conversar com essa pessoa lá no Japão. E, de fim, concluir isso. Ou seja, esse alcance faz até que, por exemplo, uma loja ela possa vender para qualquer ambiente do mundo, para qualquer pessoa, para qualquer consumidor. Então você pagamentos, todos esses processos. Então as startups cresceram muito e elas estão imiscuídas, né? Misturadas com o que é. Então como é que a gente vai raciocinar nessa inovação e quando que a gente vai perceber essa potencialidade da tecnologia? Eu sugiro, faz uma pesquisa de mercado, dá uma olhada, vê o que é que estão fazendo as startups, você vai perceber que elas, direta ou indiretamente, estão vinculadas a altas potências, altas capacidades tecnológicas. Faça um benchmark, quem são as melhores, quem é a melhor daquele ambiente, o que ela está fazendo, como é que acontece esse resultado. E, por fim, eventos. Olha, antigamente até eventos eu precisava me deslocar para ir para um lugar. Os eventos online agora são danados. A gente faz congresso. Eu, ano passado, produzi 3 congressos de tecnologia e de inovação, e que foi tudo pela internet. Eu tive mais ou menos uns quase 20 mil pessoas inscritas, nos 3 somados, claro. Isso deu uma média de 6, 7 mil num, 2 no outro, enfim, tudo sem sair de casa. Aqui no meu ambiente, no meu escritório, eu produzi esse trabalho. Bom, enfim, falar de startup em geral é estar falando também de critérios de gestão, a governança corporativa. Todos esses aspectos são trazidos pela tecnologia que trouxe inovação para dentro das empresas, e as startups propriamente dita, elas têm condições e tiveram condições de se estabelecer e de se desenvolver a partir daí. Tanto é que surgiram várias aceleradoras de startup, então pessoas que se especializaram em conectar com grandes empresas, criar esses hubs, né, que esses ambientes de conexão. Eu sugiro fortemente que vocês que estão terminando o curso de administração e pensando no viés tecnológico, que converse com esse ambiente,
entre nesses ambientes de serviços, de cloud e benefícios, serviços de computação em nuvem, network, ou seja, conectar pessoas, aumente a sua carteira de contatos, vá nessa direção, que é algo que você só vai ter resultados positivos. Enfim, vou fazer uma pequena pausa para a gente começar agora a revisão da aula. Qualquer coisa, ó, sábado eu estou de plantão esperando você para que a gente possa conversar sobre algumas dúvidas ou o que você gostaria de acrescentar no seu trabalho. Beleza? Super abraço e até já. Bom, vamos aqui aos tópicos e eu vou dar aqui as dicas do que vai cair na prova. Então é basicamente o que você já está cansado. Literalmente, para nós, estamos carecas de saber que vai acontecer. Como o tema é inovação e negócios, não poderíamos pensar diferente em numa prova, numa avaliação que temos que fazer no fim de cada período. Nesse intervalo, a gente vai falar nessa prova sobre inovação, propriamente dito, como ela é importante para as organizações, saber que ela representa um passo a mais, um avanço para cada empresa, ou seja, com o negócio coçando aqui. Bom, começando então a nossa revisão da P2 aí. A P2, como é o tema da nossa disciplina, é inovação e negócios e não poderia ser muito diferente falarmos sobre inovação. O quanto ela é importante na empresa, o quanto ela é importante no desenvolvimento, na otimização dos negócios. Então é fazer com que a empresa transforme suas ideias, produtos e serviços usando, sendo inovadora, né? Ser inovador é ser alguém que traga uma melhor representação, melhor competitividade. Deixa eu ajeitar aqui um detalhe do caderno aqui da aula. Bom, beleza. Competitividade, envolvimento com o mercado e fazendo tudo isso. Então, inovação é interessante por isso. Bom, então vamos lá. Bom, a nossa P2 é inovação e negócios. Esse é o grande tema. Não podemos pensar diferente e eu tenho que ver com vocês e concordar com vocês e dizer claramente para vocês que a nossa prova também será sobre esse tema, inovação. E saber que essa inovação ela é imprescindível para a empresa atual. Uma empresa que não aplica a inovação, não desenvolve novos produtos, não se diferencia no mercado, com certeza é alguém que está prestes a morrer. A menos aquelas empresas ainda que são característica dela é algo próprio ao próprio modelo de negócios, que é de atendimento a uma outra empresa, uma prestadora de serviços. Essa, em alguns detalhes, ainda demora um pouquinho para acabar, mas a automação está chegando dentro das empresas, estão vários processos que às vezes eram desenvolvidos externamente, uma automação, um robô, uma coisa assim, resolve o problema de uma forma muito barata. Portanto, o que é que nós precisamos compreender? A empresa precisa transformar novas ideias, trazer inovação para seus produtos ou serviços. Então, a inovação é imprescindível. Sem isso, há um retrocesso nas suas atividades. Então, o que acontece quando uma empresa, ou umas atividades que caracterizam uma empresa como criadora de conhecimento, né? O negócio exclusivo dela, o que ela faz é uma inovação contínua. Então, ela precisa criar novos conhecimentos, disseminar em todo o ambiente da empresa esse espírito de inovação. A P2 está falando de inovação e negócio, né? Então, olha, o nosso resumo é falar sobre o que vai cair nessa P2 e o que está próximo não tem nada a ver, e nada a ver é dizer. Olá, pessoal. Bom, olha, é o seguinte, a inovação é a nossa transpiração, sai na pele. E os negócios estão envolvidos com ela. Sem um negócio inovador, difícil sobreviver no mercado atual, concorda? Então é o seguinte, nós vamos começar falando na prova, você vai encontrar algumas questões falando sobre inovação. Inovação de produtos e serviços, quanto a inovação é importante
não só na criação de novos conhecimentos, disseminação de informações dentro da tecnologia, usando as novas tecnologias nos seus produtos. E então esses dois tópicos são duas questões que vão falar objetivamente sobre inovação. O quanto elas impactam e quanto elas são importantes para os nossos negócios contemporâneos, com negócios atuais. Nós vamos comentar também, como não poderia deixar de ser, sobre o Canvas, né? Sobre a metodologia que a gente vai usar, que é uma ferramenta de gestão. Então a gente precisa também tratar sobre esse tema que é importante. Voltando aí ao ponto da inovação, ela vai sempre permear nossas questões, vão ter informações afirmativas, né? Uma prova, uma questão com 4 afirmativas para a gente dizer quais estão corretas, falando sobre inovação, beleza? Então, ponto pacífico, falei que tinham 2, são 3 de inovação, daqui a pouco vai ter mais uma, eu vou aumentando a conta. Então, o indivíduo, falando sobre as empresas, as techs, né? No techs, Inovatechs, Fintechs, Smarttechs e as Healthtechs. Cada um, e tem a Agrotech também, né? Que no interior a gente vai encontrar techs. O que é isso? São empresas que são inovadoras, são startups, nascidas na tecnologia, dependem da tecnologia. Então elas são vistas como os bancos, por exemplo, falando sobre bancos que são bancos digitais, não tem um endereço físico o banco. Ou seja, a gente não vai na agência bancária, a gente vai tratar tudo pela internet, tudo no nosso aplicativo. Um outro ponto que a gente vai falar sobre competitividade, falar sobre desenvolvimento de novos negócios, de novos produtos, sobre inovação outra vez, quarta questão, comentando sobre tudo isso. Então, o processo de desenvolvimento de competências, tem um textinho bom aí que eu fiz uma referência a 2 autores e o que acontece? Mesmo que você não leia, essas referências vão estar aqui aparecendo para você e acontece que transformar a aprendizagem, apresentar a ideia de novos negócios, integração entre negócios e tecnologias e problemas sociais. Então, de novo, a empresa as organizações que buscam sempre melhorar, mudar, inovar, são empresas que têm no seu DNA o conceito e o propósito de inovação. E as outras duas questões do estilo ENAD, né? Também fala sobre tecnologia, fala sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento, produtos e serviços. De certa forma, pessoal, quem assistiu às aulas acerta tudo, está fácil. Está fácil porque assistiu a aula, porque acompanhou o material, viu da plataforma Saga. Portanto, não tem muito mistério para fechar o semestre com chave de ouro. Beleza? Então, espero você lá na prova e sábado aí, daqui a 2 dias, a gente tem alguma coisa para falar junto, se quiser. Beleza? Espero que você se dê bem enquanto você lá. Um abraço.